Olá, boa noite. Estamos começando mais um Câmara Entrevista aqui pela sua TV Câmara, canal 16. No programa de hoje eu estou recebendo o vereador Roberto Gabriel Tozon. Vereador, um prazer recebê-lo aqui essa noite para poder falar um pouco mais dos seus projetos, tudo aquilo que o senhor vem desenvolvendo aqui na Câmara de Vereadores. Uma boa noite. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que estão nos vendo através desse programa. O prazer é meu, na verdade, em poder vir aqui contigo e apresentar um pouco do trabalho, fazer uma espécie de prestação de contas e posicionar o mandato também para a população de Passo Fundo. Vereador, o senhor, além de ser um dos vereadores aqui da casa, também ocupa o cargo de vice-presidente também, né, esse ano, aqui no Legislativo de Passo Fundo. Por vários momentos, né, teve a oportunidade de comandar os trabalhos, podemos dizer assim, mas no início do ano também teve um espaço um pouco maior de que o senhor assumiu a presidência, né? Como é que é esse trabalho também de vice-presidente da casa e também essa parte de assumir aí a casa em um determinado momento, assim, como é que funciona esse trabalho também dentro do seu gabinete? É uma responsabilidade muito grande, né, Saulo? A gente tem que representar, ser o rosto da casa, da nossa Câmara de Vereadores aqui dentro, presidindo muitas vezes as sessões, algumas sessões por vezes conturbadas, né, envolvendo alguns assuntos polêmicos. E do lado de fora da Câmara de Vereadores, né, onde está a nossa sociedade também, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um prestígio. Eu me sinto prestigiado em poder fazer parte da nossa história política aqui de Passo Fundo, com a equipe que a gente tem aqui na casa, a equipe administrativa, todas as pessoas, fica mais fácil de a gente trabalhar. Embora eu tenha bastante conhecimento já, seja adaptado a questões gerenciais, né, e de organização interna e questões financeiras, é um mundo totalmente em paralelo. As coisas que a gente tem que assinar diariamente na presidência, os orçamentos que a gente tem que autorizar, enfim, toda aquela burocracia que faz parte do nosso país, da nossa cidade. Se não fosse pela equipe que a gente tem na casa e pela ajuda também que o presidente Pedro Danelli me auxilia, quando mesmo ele estando longe, está sempre à disposição, seria muito mais difícil. Claro. Mas é um prestígio muito grande e me sinto honrado. Com certeza. São muitos os projetos, são muitas as indicações que o vereador vem apresentando, vem trabalhando, muitas emendas buscadas também. E agora a gente vai começar a trabalhar uma por uma, né, vereador, para que também a comunidade que está em casa possa conhecer um pouco mais daquilo que o senhor vem fazendo no seu dia a dia, no seu gabinete. Um dos projetos de lei, das propostas que o senhor vem apresentando, é o Dia da Liberdade de Impostos. Como é que vai funcionar esse dia, vereador? Olha, na verdade, a gente vai seguir uma agenda que foi iniciada em 2014, mais ou menos, no Brasil, em vários estados, em várias cidades, onde esse projeto visou que a gente adicionasse ao calendário do município de Passo Fundo o Dia da Liberdade de Impostos. Isso não significa que as pessoas vão deixar de pagar imposto naquele dia. Eu queria muito ter esse poder de falar, hoje ninguém vai pagar imposto, mas a gente não pode, infelizmente. É um projeto é uma lei, na verdade, que já foi aprovada, de cunho educacional. A gente quer que nesse dia os comerciantes parceiros, as empresas parceiras, prestadores de serviço, profissionais liberais, enfim, concedam de desconto naquele produto, naquele serviço, naquela mercadoria, exatamente a alíquota que incide naquele produto específico, naquele serviço. Um exemplo, uma loja de tênis, de calçados e Passo Fundo, escolheu no modelo X de tênis conceder desconto relativo ao imposto que ele paga sobre aquele tênis. Então, se ele chega na loja, o tênis com a margem já do comerciante e tudo mais, a R$150, ele vai ter que vender a 200, um exemplo, fazendo uma conta para simplificar a ideia. Então, em vez de eu pagar, eu como consumidor, pagar R$200 aquele tênis aquele dia, ele vai estar o preço de 150, né?
e vai estar especificado nessa campanha que esse desconto é relativo a impostos, no sentido de, como é que eu vou te falar? Fica mais chamativo você conceder, aos olhos das pessoas, você falar, olha, esse produto aqui custa tanto, mas se não tivesse toda essa carga tributária por trás, te custaria tanto, então não é tudo lucro meu. Tá vendo como o governo também tira de ti quando tu está comprando, quando você está consumindo? A gente sabe que na lei, uma das leis de transparência do nosso país exige que numa nota fiscal seja especificado a alíquota incidente de imposto em produtos e serviços. Mas quem que vai parar para olhar? São poucas pessoas que pegam depois a nota para olhar quanto que está incidindo de ICMS ou de um outro imposto naquela mercadoria, naquele produto. Dessa maneira, fica muito mais fácil das pessoas abrirem o olho para isso. Poxa, eu estou pagando tudo isso, imposto, o país não me retribui nada, né? Não tem educação, não tem segurança, não tem nada. Então a gente achou uma maneira, como eu falei, seguindo uma agenda que já acontece em outros estados, de trazer à tona uma realidade que está sendo discutida, mas ninguém quer botar a mão, na verdade, que é a reforma tributária, simplificação tributária. E que nós, enquanto cidadãos, vamos ter que fazer uma pressão forte nisso, senão do papel não sai. Com certeza, até esse dia de liberdade de impostos, como o senhor comentou, esse projeto já aprovado, ele existe, né, em outros lugares do Brasil, e o principal, que o senhor também comentou, é a conscientização, né, vereador? Acho que conscientizar o cara que está comprando, a pessoa, né, que tem ali algo por trás. Então, a conscientização realmente é o principal de tudo, né? É o carro-chefe. Um outro exemplo que eu vou usar, Saulo, que foi aonde me deu essa ideia de trazer para nossa cidade também, foi em Minas Gerais, eu acho que foi em Uberlândia, não tenho certeza, ou Belo Horizonte. Uma marca de veículos, uma concessionária, estava vendendo naquele dia 2 veículos sem a margem, sem todos os impostos incidentes, era o IPI, o II, ICMS e tinha mais algum, não sei qual que é toda a complexidade tributária em torno dos automóveis no Brasil, mas acho que era isso. Eles sorteavam dentre os clientes deles, né, esses 2 veículos e 2 pessoas iam ter direito a adquirir aquele carro sem imposto. Então, se eu não me engano, era 43 mil o preço dele, normal, de tabela, ele sairia por 31 ou 32, dava 10 mil reais só de imposto, contando já. Bela diferença. Exatamente, folha de pagamento já está inserida ali, todos os custos de produção está inserido ali, a margem de lucro do lojista também, do comerciante, já está inserida, mas 10 mil reais de diferença é só de imposto. Enquanto o brasileiro não se conscientizar que o nosso maior sócio é o governo, e tu não precisa ser empresário, não precisa ser dono de um negócio para isso. Você tu vai abrir a torneira da tua casa, tu já está pagando imposto. Claro. Tu acender a luz, tu está pagando imposto. Tu está comprando um celular para ti, uma roupa, tu está pagando. Então, o nosso maior sócio é o governo. Principalmente se forem em questões empresariais, aí o acionista majoritário sempre vai ser o governo. Com certeza, né? Esperamos que esse projeto venha para ficar, né? Que a gente possa, então, pelo menos um dia, né, do ano, aqui na nossa cidade de Passo Fundo, ter esse projeto tão legal, tão bacana, que é o Dia da Liberdade de Impostos. Outro projeto de lei também seu já aprovado diz respeito ao prazo das respostas do Executivo, no que diz respeito, né, aos pedidos de informação, de providências e as indicações. O que fala esse projeto, né, das respostas do Executivo? E explicar um pouco também para a comunidade o que é esses pedidos de informações, pedidos de providências, certo, as indicações que os vereadores podem fazer. Certo. Toda vez que a gente precisa, chega o cidadão na nossa porta do gabinete, isso acontece muito porque o vereador é quem está mais próximo da comunidade, né? Claro. O cidadão chega na nossa porta e fala: Tozon, queimou uma luz lá da minha rua, eu fiz um protocolo na prefeitura, o que eu faço, como que é, ou tem um buraco na frente que está causando acidente, ou, enfim, alguns outros problemas de coleta de lixo, por exemplo. O que acontece muito também é pedido de lombada ou redutor de velocidade, essas coisas assim. Nós, como vereadores, não temos o poder de simplesmente ir lá e resolver. Nós temos que encaminhar isso de maneira formal para a secretaria necessária, para a secretaria competente, aliás, da nossa prefeitura, e eles aí sim fazem essa resolução. Acontece que o ofício pelo qual a gente tem
acesso a esse tipo de pedido são os pedidos de informação, os pedidos de providência e as indicações. Se eu tenho que fazer um levantamento de dados, por exemplo, na área da saúde, a gente faz um pedido de informações para a Secretaria de Saúde. No caso da lombada, da luz, como eu te falei, claro, a gente faz uma indicação, ou seja, o vereador está indicando para aquela secretaria que seja trocada a luz daquele poste, que até a parada de ônibus seja reformada, determinada rua precisa ser recapado o asfalto, ou um pedido de providência, quer dizer o quê? Tome providência em relação a isso. Perfeito. Acontece que não tem hoje estabelecido um controle de tempo, de prazo de resposta desses processos, porque é muita coisa, na verdade. Claro. E eu acho que o principal atingido é o cidadão, que é o contribuinte, é quem paga imposto. E a gente tem que, no mínimo, como representantes do povo, valorizar esses valores que vêm para nós do bolso do cidadão. Claro. Então, nós temos que, no mínimo, atender de maneira eficiente e eficaz. A ideia foi apresentar, então, uma emenda à nossa lei orgânica, que é a Constituição do município, a lei maior do município, estabelecendo prazos para que o Poder Executivo nos responda esses ofícios. Por exemplo, usar de novo o exemplo da luz do poste. Fiz o pedido de providência para trocar a luz do poste da Rua do Sol. Dentro de 30 dias, a secretaria responsável tem que me responder dizendo se vai fazer e quando vai fazer, ou se não for fazer, porque tem coisas que não tem como, claro, ou às vezes não tem verba, ou naquele lugar questão de estudo técnico não permite. Se não for fazer, dizer o porquê que não vai fazer. Isso nos dá muito mais celeridade em todos os processos e perde aquela coisa do telefone sem fio, que acontece muito, né, Saulo? Com certeza. A gente fazer um pedido, a secretaria vai lá, já visitou, fez todo o estudo técnico e a pessoa está esperando, na verdade. Poxa, mas eu pedi ajuda para o vereador e não fez nada. Eu fui na secretaria responsável e ninguém resolveu nada. Não, na verdade está sendo resolvido, só que tem um monte de gente na mesma situação que você. Claro. Então a gente consegue ter um controle dos processos, qual que é o prazo médio de resposta, quanto tempo que aquele pedido está parado em tal mesa, passa a ter um controle gerencial maior das coisas e manter as informações em dia. Claro. Essa foi a ideia. Infelizmente, no Brasil, o poder público, como eu já falei, não foi feito para funcionar, e muitas vezes. Ele é moroso, assim, porque pela quantidade, pela defasagem também de pessoal, às vezes o excesso de pedidos, a defasagem da estrutura nossa do país. Mas não é justificativa, né? Todo mundo está pagando para isso, tem que ser bem atendido. Então, com certeza. Acho que é uma medida um tanto quanto necessária. Claro, vem para ajudar e, inclusive, porque, como o senhor comentou, as pessoas também ficam esperando uma resposta, né? Então, também serve para você poder responder à comunidade, ó, o prazo para que seja resolvido o problema da sua rua vai ser 15 dias, 20 dias, né? Porque muitas vezes também a cobrança para o vereador vem dos dois lados, né? Vem do executivo e também vem da comunidade, né? Então, realmente, esse projeto é de fundamental importância porque também ajuda vocês também a deixar a comunidade ciente do que vai acontecer e no momento que vai acontecer, né, vereador? Exatamente. Como eu te falei, não perder informação nesse meio tempo. Quando vê, passa 60, 90 dias e eu não tenho a resposta, é tanta coisa que às vezes nós mesmos acabamos nos passando. Claro. Aí você encontra quem lhe fez o pedido, e meu pedido como é que tá? Aí tu vai na secretaria, vai perguntar, não, mas já foi visto e não vai dar para fazer porque naquele local não pode uma lombada física, por exemplo, pelo estudo técnico. Só que não me avisaram e eu também não avisei a pessoa interessada, claro, na outra ponta. Então é esse tipo de coisa que a gente quer evitar e principalmente tentar tornar o serviço público mais eficiente e mais ágil. É isso que a gente espera e que a comunidade também, com certeza, espera que aconteça. Outro projeto que foi aprovado dia 15 de abril, ele diz respeito ao sistema de transporte privado, né, que regulamenta o sistema de transporte privado. O senhor, em parceria com o vereador Matheus Vesp, está sugerindo algumas adequações a essa lei. Poderia explicar para nós um pouco mais sobre o que seriam as adequações, o que é essa lei que regulamenta o sistema de transporte privado? Certo. Primeiro é importante a gente falar que não necessariamente uma empresa precisa de uma regulamentação para poder se instalar em Passo Fundo. A gente fez isso para a gente ter um controle de quem são esses motoristas, quem são as pessoas que estão prestando esse serviço na nossa cidade, até para
trazer mais segurança aos usuários do serviço. O vereador Matheus, quando nós fizemos essa legislação, a gente se espelhou na legislação que já era usada no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Curitiba, em inúmeras outras cidades, em inúmeras outras capitais. Foi aprovado na Câmara de Vereadores, alguns vereadores apresentaram emendas, todo mundo participou, foi até um pouco polêmica assim, a época da votação, mas em tese estava tudo certo. Se eu não me engano foi no final do ano passado, ou em março desse ano, mudou o entendimento, né? Aliás, foi julgado uma lei, foi votada uma lei na Câmara dos Deputados, dando total atribuição aos municípios para a criação dessas leis regulamentares, que vão regulamentar todos os serviços privados, né, de carona, enfim. No meu entendimento, para o Uber, no caso, que é a maior empresa, acho, do mundo, junto com o Cabify, não se tornou interessante vir a Passo Fundo, uma cidade de porte médio, com as restrições que tinham na lei que a gente aprovou aqui, claro, que era igual a Porto Alegre, por exemplo. Mas a quantidade, isso é o que eu penso pelo menos, com a quantidade, com a demanda de serviço que tem em Porto Alegre, lá vale a pena. Com certeza. Eles se submeterem àquelas condições. Em Passo Fundo, para eles já não valeria. Claro. E é aquela coisa de negociação, né? A barganha está na mão da empresa, todo mundo querendo a empresa, eles estavam fazendo o papel deles. Nós temos já uma outra empresa instalada em Passo Fundo com essas regulamentações funcionando de maneira normal, porém, já que é para facilitar, o intuito dessa lei foi facilitar a vinda dessas empresas, nós pegamos, o vereador Matheus fez uma reunião até em Porto Alegre, na sede do Uber, para entender o que eles precisavam que fosse mudado. Nós trouxemos para cá tudo isso e, de fato, fizemos um novo projeto modificando aquela lei anterior. Outros vereadores apresentaram também outras emendas. Falando a grosso modo, a única regulamentação que ficou, né, é o prazo máximo de uso dos veículos, né? Não pode ter veículo, por exemplo, com 15 anos de utilização funcionando nesse serviço, até por questão de segurança. Claro, com certeza. Né? Umas questões de emplacamento local, no estado, né? E que mais, se não me engano, é mais de um condutor, não pode 2 condutores estarem registrados no mesmo veículo por segurança dos usuários também. Foram essas coisas, basicamente, que eu lembro agora de cabeça que ficaram. Já passou pelas comissões o projeto, a gente acredita que na primeira quinzena de outubro vá à votação, seja enfim aprovado, e para a gente ter o Uber aqui em Passo Fundo, agora com essas condições melhores de trabalho. Claro, com certeza. Mais um projeto que vem beneficiar a nossa comunidade, né, que o vereador Roberto Gabriel Tozon está aí também na frente desse projeto. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na TV Câmara e já retornamos com mais projetos, mais emendas apresentadas e trazidas também pelo vereador Roberto Gabriel Tozon. É um minuto só, fique conosco, já voltamos. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Câmara Entrevista. No programa de hoje eu estou conversando com o vereador Roberto Gabriel Tozon, que também ocupa o cargo de vice-presidente da Casa Legislativa desse ano aqui em Passo Fundo. No primeiro bloco falamos um pouco dos projetos de lei, todos os trabalhos que o gabinete do vereador vem realizando. E outro aspecto muito importante também são as emendas, né, que o vereador também pode conseguir com os seus deputados, com os projetos, né, tanto do Estado como federal. E o vereador Roberto Gabriel Tozon consegue trazer, graças a Deus, né, muitas emendas aqui para o município de Passo Fundo. Vamos falar um pouco delas agora, então, vereador. Nós temos, desde o ano passado, né, são várias emendas, desde que o senhor trabalha, podemos dizer assim,
nessa parte da política, né? Desde o tempo que era assessor, já são mais de 6 milhões de reais que o senhor trouxe para Passo Fundo, em das mais diversas localidades e órgãos aqui do município. Em especial para o Hospital Beneficente São Vicente de Paulo também, muitas emendas. O que foi que o senhor conseguiu então para o Hospital São Vicente de Paulo? Então, Saulo, na verdade, quando eu trabalhava como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, a minha função basicamente era visitar hospitais, instituições de ensino e também ginásios municipais, instituições ligadas ao esporte, para verificar o que a gente poderia, através do gabinete do deputado que eu trabalhava, buscar esses recursos para trazer a Passo Fundo. A gente sabe, primeiramente, é importante falar que o nosso pacto federativo está errado. A gente recolhe imposto aqui, ele vai todo para Brasília, que é no meio do nada, para a gente ter que ir atrás de algum deputado que, se não for da tua cidade, da tua região, ou que olhe pela tua cidade, para trazer, para resgatar esses valores de volta que na verdade já eram nossos. Então eu sou da opinião que esses recursos deveriam ficar na mão do prefeito, na mão dos vereadores, na mão dos governadores dos estados, para evitar toda essa distância e facilitar o trabalho. Mas como infelizmente ainda não é assim, a gente tem que buscar. Famosa burocracia, né? Exato. Para o Hospital São Vicente de Paulo foram compradas, na época, 2014, 2013, não lembro exatamente, foram mais de 100 macas, camas, leitos automatizados para os leitos do SUS, né? Muitos quartos, muitos hospitais ainda trabalham com aquelas camas antigas, onde para baixar, levantar a altura dela ou baixar a altura, mexer no encosto da cama, você precisa de manivela, né? Muitas camas já defasadas que não dão um conforto pro doente, pro paciente da maneira que ele necessita. Foram trocadas 100 camas disso, todas as camas importadas, com parte dessa emenda destinada especificamente para isso. Na época não tinham as chamadas emendas para custeio, que você apenas manda para a instituição e ela decide o que vai fazer. Naquela época tinham que ser emendas específicas, então algumas foram para essas macas, né, essas camas novas. Outra parte foi reformado, trocado todo o telhado, né, do hospital, que era com telhas de barro, ainda, aquelas telhas antigas, desde a época que o hospital tinha sido fundado, foram todos modificados, tudo novo, né? E uma outra parte desses valores foram destinados à criação do Centro Oncológico Pediátrico do Hospital São Vicente de Paulo. Também tivemos para outras instituições da saúde aqui de Passo Fundo. Não sei se tu vai me perguntar se eu posso me adiantar. Pode, para toda a cidade também, Exato, né? Exato, para os hospitais da cidade foram destinados R$200 mil, né, para a criação de um centro de imunologia, né, pediátrico aqui no Rio Grande do Sul. Agora está sendo já tratado uma emenda de R$1 milhão para aumentar, né, a emergência do hospital da cidade, que hoje, sinceramente, a diretoria do hospital faz milagres médicos e todo o corpo clínico do hospital faz milagre em atender todas as pessoas que eles conseguem atender com um espaço físico tão limitado como é hoje. Esse projeto vai começar a ser trabalhado no ano que vem, 2019, e a gente está trabalhando para trazer mais esse valor para auxiliar o nosso setor da saúde aqui em Passo Fundo. Destinamos também R$400 mil, se eu não me engano, ou R$300 mil para o Hospital Beneficente de Olhos, né, Diógenes Martins Pinto, né, junto à nossa UPF. Foi destinado um valor para ampliação e compra de equipamentos novos, né, para diagnóstico e exames. Trouxemos também, através da emenda emendas da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados, foram R$250 mil, que foram destinados para a compra de colete balístico, munição, viaturas da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul, né? Então, não foi só Passo Fundo que foi beneficiado, né? E foram vários deputados, foi toda a bancada gaúcha dessa vez fazendo esse esforço para o nosso estado. E conseguimos R$250 mil para a reforma de um campo, de um bairro aqui em Passo Fundo, no campo de futebol, né, onde escolinhas funcionam, tem todo um trabalho
que é coordenado pela Associação de Moradores, tem um núcleo específico, faz um trabalho totalmente voluntário. A gente está tentando dar condições para que essas crianças que poderiam estar na rua, fora do horário de escola, estejam sendo educadas, vivendo em harmonia, enfim, que a gente sabe que esporte é vida. Claro, com certeza. Essas emendas que o vereador, né, vai buscar são de fundamental importância, mas fica uma curiosidade minha e talvez de quem está em casa também, né? Qual é a efetividade mesmo, vereador, dessas emendas, assim, né? Quanto tempo demora para a gente ver isso em prática mesmo, né? Você consegue, vai lá, busca a emenda, ela vem aqui para o município, e como é que funciona essa parte para colocar em prática mesmo? Certo. Duas coisas são primordiais para isso, Saulo. Primeiro, fator político. No passado, por exemplo, aconteceu muito do presidente Michel Temer trancar várias emendas, simplesmente por questões políticas de votações na Câmara dos Deputados. Teve um período em que deputados que estavam votando contra os interesses do presidente, do partido do presidente, não conseguiam liberar nenhuma emenda. As emendas estavam todas empenhadas já com a destinação específica, a documentação dos órgãos que seriam beneficiados todos em dia, porém não saía da pilha. Né? Claro. Aquele papel lá para fazer a liberação não saía da pilha. Então, primeiro é uma vontade política. Segundo, é uma organização da instituição que vai ser beneficiada. Geralmente, quando a gente manda para instituições privadas, é muito mais rápido que para o setor público. Claro. Né? Tem áreas que prefeituras, por exemplo, que recebem emendas e tem que autorizar, fazer o edital de licitação, ou mandar toda a documentação que a Caixa Econômica Federal pede, às vezes, se envolve obra, e fica parado, às vezes, 3, 4, 5 meses na prefeitura, a gente não sabe por quê. Né? Então, são dois fatores, como eu te falei. Primeiro, a organização de quem vai ser beneficiado. Segundo, a força política. E também o deputado, o senador, o vereador que foi buscar, saber para onde está sendo destinado isso. Antigamente, na minha opinião, quando eram destinações específicas, era muito mais seguro você ir lá e verificar. Bom, foi para comprar a mesa, eu quero ver as mesas. Depois veio, legal. Então, hoje, como você manda para custeio, por um lado, tu desimobiliza o gestor que está recebendo para fazer o que ele precisa, ou ratear esses valores em várias coisas, por exemplo. Né? Por outro, fica mais difícil de ser fiscalizado como era uma vez. Com certeza. São muito importantes, né, essas emendas que o vereador conseguiu já para Passo Fundo, né, para a nossa região, podemos dizer assim, porque todos esses centros, não é só Passo Fundo que é beneficiado, né, todas as cidades da região, né, da região norte são beneficiadas quando é para os hospitais, enfim, para aquilo que também a sociedade vem buscar aqui no nosso município. E mais algumas já que está em processo de encaminhar. Claro, a gente sabe que agora nesse período, às vezes um ano meio político, as coisas também não são tão rápidas como nós gostaríamos, né, vereador? Mas também já temos alguns projetos aí, podemos dizer assim, que já estão para acontecer? Na verdade, em período político, para tudo. Nem pode fazer destinação em época política, porque pode ser enquadrado como compra de voto ou alguma coisa nesse sentido. Então, acredito que emendas agora a gente só vai voltar a falar em 2019, a não ser que seja alguma coisa que já esteja liberado, já está contingenciado o pagamento, enfim, empenhado, aí é mais fácil, né? Claro. Para 2019, o nosso objetivo é conseguir esse valor para o hospital da cidade, porque como tu bem falou, os hospitais, nós temos 2 grandes hospitais em Passo Fundo, o Hospital da Cidade e o Hospital São Vicente de Paulo. Juntos eles atendem mais de 6 milhões de pessoas. Vêm pessoas do Paraná, vêm pessoas de Santa Catarina, de todo o estado do Rio Grande do Sul serem atendidos aqui. Passo Fundo é um polo reconhecido nacionalmente de saúde, por conta disso, dos profissionais que nós temos e do equipamento que a gente tem em Passo Fundo. Porém, as emergências, em qualquer hospital da cidade, se você for no hospital municipal, ou no São Vicente, ou no da cidade, o caos, né, no caso de atendimento, vai ser a emergência, porque nós não temos um sistema de filtragem, né, claro, prévio para saber se aquela pessoa realmente precisa estar numa emergência, precisa de um atendimento rápido, urgente, ou se ela poderia esperar. Né? Existem alguns protocolos que são usados, mas não é o suficiente. Então, a gente quer atender melhor a saúde da nossa população local e regional, e então o nosso objetivo, por hora, é conseguir esses valores para o hospital da cidade. Claro, com certeza. Muito importante, né, como a gente falava antes, que mais emendas possam
vir aqui beneficiar a nossa comunidade, né, vereador? Queria agradecer muito a sua presença aqui essa noite, né, falando um pouco dos seus projetos, das suas emendas, enfim, do seu trabalho aqui em Passo Fundo, em benefício da nossa comunidade, mas claro, quero deixar um espaço ainda final para o vereador também fazer o seu agradecimento aí para a comunidade, vereador. Eu que agradeço o convite, Saulo, agradeço a TV Câmara, a todos que nos acompanham. A gente está aqui, eu estou aqui, prestando um serviço remunerado, um contrato temporário de 4 anos, um contrato público que eu tenho. Quero que todo mundo saiba que o gabinete está à disposição para fazer coisas que estejam ao nosso alcance, né, e auxiliar na melhoria do meio em que a gente vive, né, ser um agente transformador da nossa sociedade local. Agradeço a todos, desejo uma boa noite a todos, toda a nossa audiência. Então, você que está em casa, essa noite estive conversando com o vereador Roberto Gabriel Tozon, que também ocupa nesse ano a vice-presidência da casa. Um prazer recebê-lo aqui novamente, como eu citei, vereador, e a gente convida você a continuar acompanhando a nossa programação, que após o intervalo, outras atrações só para você. Uma boa noite e até o próximo programa.